Olá, vamos ao nosso estudo de hoje. Mateus, capítulo 15, os versos 1 a 20. Fizemos um primeiro vídeo até o verso 9 e agora vamos dar prosseguimento no verso 10 até o verso 20. Lembrando, como já dissemos no vídeo anterior, que esse trecho se divide em três partes. Na primeira parte, há uma interlocução entre Jesus e os fariseus e os escribas, que vai do verso 1 até o verso 9. Nos versos 10 e 11, Jesus se dirige às multidões. E nos versos 12 ao 20, ele se dirige aos seus discípulos. E aqui vamos ver, então, nesse vídeo, a partir do verso 10, onde ele se dirige às multidões e depois aos discípulos. Diz o verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Bem, no texto não está claro, né, se a multidão participou da conversa, da discussão entre Jesus e os fariseus e os escribas. O verso 10 diz que ele convoca a multidão, né? Ou seja, então ele se dirige à multidão, dá a entender que a multidão não participou daquela disputa. Mas agora ele chama a multidão, ele convoca a multidão para que ouça e entenda. Há sempre uma dificuldade na multidão de entender as palavras de Jesus, principalmente quando ele usa comparações, parábolas e etc. Agora, no verso 11, ele vai dizer: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Bem, nós que já estamos lendo desde o verso 1, já entendemos do que se trata, né? Na conversa e na disputa com os fariseus e escribas, a questão em pauta era se deveria ou não lavar as mãos antes de comer, né? Os fariseus e escribas perguntam a Jesus porque os discípulos dele comem sem lavar as mãos. E então Jesus não responde para eles a razão pela qual eles fazem isso, mas coloca diante deles uma outra questão. Por que eles valorizam tanto a tradição interpretativa dos anciãos e não valorizam os mandamentos? E coloca então o mandamento lá do Decálogo: honra teu pai e tua mãe, que era desobedecido na tradição interpretativa dos fariseus e escribas, quando estes estimulavam o povo a oferecer os seus bens como oferta ao Senhor, apesar de usufruir, né, continuar usufruindo, não se entregava esses bens, mas oferecia-se ao Senhor, né, numa oralidade, numa palavra, numa entrega oral, mas continuava usufruindo, e com isso estavam livres de socorrer os seus pais na sua velhice. Então Jesus coloca isso em oposição, mas não explica. Agora, as multidões, ele diz como se fosse um resumo do seu ensinamento, ou do embate com os fariseus e escribas, que não é o que entra que vai contaminar o homem, mas é o que sai. E com isso ele tira a preocupação do rito, né, da questão do lavar as mãos, do comer, da preocupação com o que comer, que animal comer, que alimento comer, de onde vem esse alimento. Ou seja, ele desvia a preocupação com o ritual e leva a preocupação para as relações humanas. Porque o ritual fazemos e é uma ação entre nós e Deus. Mas aquilo que sai da nossa boca sai em direção aos homens, às pessoas. Então ele começa a estabelecer o seguinte: olha, a nossa preocupação primeira não deve estar no ritual,
né? Se vamos lavar a mão, o que vai entrar na nossa boca, mas deve estar naquilo que sai. E o que sai são as palavras. E as palavras são dirigidas às pessoas. Então, a preocupação maior deve estar na forma como nós nos relacionamos com as pessoas e não na forma como nós nos relacionamos com as coisas, né? Com as comidas, com os alimentos em geral, com os ritos, com os objetos. Ou seja, a preocupação primária não deve estar no relacionamento com as coisas, mas o relacionamento primário deve estar no relacionamento com as pessoas, né? Quantas pessoas têm um zelo com as coisas, com o ritual, né? Com os ritos religiosos, com as questões litúrgicas, e não tem a menor preocupação com aquilo que falam, ofendendo as pessoas, né? Vivemos uma época em que as pessoas ofendem as outras gratuitamente, né? Simplesmente por discordarem das suas opiniões, das suas decisões, dos seus caminhos e várias áreas da vida, né? A pessoa discorda da maneira como você pensa, discorda da maneira como você age, do candidato que você escolheu, discorda da sua maneira de ver o mundo, e é o suficiente para ela então te ofender, chamando de hipócrita, outras coisas que são ditas sem o menor respeito e consideração com o ser humano. E essas mesmas pessoas depois elas vão para o culto e têm maior zelo na hora de comer o pão, beber o cálice ou fazer qualquer outro ritual. Ou seja, o zelo com as coisas, com os alimentos, pão, vinho ou qualquer outro objeto, o zelo é grande. Mas em colocar guarda na boca, em cuidar do que vai falar, e não se preocupar no que se vai ofender alguém, se alguém vai ficar chateado, não há. Então, o grande ensino de Jesus para as multidões, olha, voltem-se à preocupação primária com as relações humanas, com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, porque o que sai da nossa boca sai dirigindo-se às pessoas, e isso nos contamina, né? Ou seja, quando eu ofendo alguém, quando eu xingo alguém, quando eu falo mal de alguém, sou eu que estou contaminado, né? Não é a pessoa que fica contaminada se eu a chamo de hipócrita ou se eu a ofendo de alguma maneira por discordar das opiniões dela ou por, sei lá, razões de inveja ou qualquer outra. Não é a pessoa que fica contaminada quando eu falo mal contra ela, mas sou eu que fico contaminado. Então as multidões precisam aprender que a ênfase na vida cristã, na vida com Deus, no reino de Deus, não está no zelo que nós aplicamos nos relacionamentos com as coisas, com os alimentos, com os objetos, mas está na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, porque o que sai da boca sai em direção às pessoas. E com isso ele, nesses 2 versos, o evangelista diz: convoca a multidão, chama a multidão para ouvir e para compreender o que vai ser dito, e o verso 11 diz, né, a máxima, a preocupação deve estar com as pessoas, no relacionamento com as pessoas, que já foi isso apontado na discussão com os fariseus e com os escribas. Ou seja, eles não se preocupavam com as pessoas, os pais idosos não eram socorridos, mas se preocupavam em lavar as mãos antes de comer. É contra isso que Jesus está condenando a sua sociedade, a sociedade da sua época e a de todos os tempos e a nossa, né? Os fariseus se preocupavam em lavar as mãos e, em contrapartida, não se preocupavam com os pais idosos. Ou seja, a preocupação com as coisas em primeiro lugar, preocupação com as pessoas inexistindo. É esse o grande valor cristão que Jesus está trazendo na sua palavra. A preocupação primária com as pessoas e não com os objetos, com as coisas, com os elementos. É isso a máxima para a multidão. Se preocupem com as pessoas, porque o que sai da sua boca se dirige às pessoas. Agora, no verso 12, começa o trecho em que ele se dirige aos discípulos. Então, aproximando-se dele os discípulos, né? Ou seja, no caso anterior, ele convoca a multidão, ele chama a multidão.
No verso 12 ao 20, agora o procedimento é diferente, né? Então, aproximando-se dele os discípulos. Vejam, os discípulos se aproximam por iniciativa própria. A multidão é convidada, é convocada. Isso aí já estabelece um padrão diferente entre discípulos e multidão. Os discípulos são aqueles que se aproximam por conta própria, que desejam aproximação, que querem aprender, que querem entender melhor as coisas. E esse modelo já está, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus sobe ao monte e os seus discípulos se aproximam. E disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Não menciona os escribas, mas menciona os fariseus. A conversa com os discípulos começa com eles apontando como os fariseus reagiram à conversa com Jesus dos versos 1 ao 9. Bem, liga-se esse versículo, essa situação, a Mateus capítulo 11, verso 6, quando Jesus disse que ele era o Messias mesmo, e as marcas do seu messianismo no verso 5 do capítulo 11 de Mateus é que os paralíticos andam, que os leprosos são purificados, que os cegos veem, que os mortos são ressuscitados e que aos pobres é pregado o Evangelho de Deus. E verso 6 ele diz: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar nisso. É muito provável que muitos discípulos de João Batista se escandalizaram, tropeçaram, foram induzidos a pecar. Tropeçar significa ser induzido a pecar, ser levado a pecar. Por causa dessas palavras de Jesus, pois eles esperavam o Messias, filho de Davi, triunfalista, que mataria com a espada e imporia o reino de Deus à força, matando os inimigos. E Jesus então se dirige aos fracos, aos doentes, aos pobres, aqueles que eram esquecidos por aquela sociedade, dizendo: esta é a marca do meu messianismo. E por isso, e com isso, os discípulos de João Batista tropeçaram. Ele diz: bem-aventurado aquele que não tropeçar nisso. E mais uma vez a questão se apresenta. Os fariseus, informados agora pelos discípulos, tropeçaram, se escandalizaram nas palavras que Jesus disse. É sempre assim, quando Jesus coloca o ser humano em primeiro lugar, como no caso de Mateus 11, verso 5, os doentes e os pobres, os outros, alguns, tropeçam. E a mesma forma agora, quando Jesus valoriza as pessoas, os idosos, os pais, o pai e a mãe idoso precisa ser cuidado. Quando ele enfatiza isso, então os fariseus tropeçam ou são induzidos a pecar. E aí a gente começa a perceber quais são os valores desses religiosos, que tropeçam todas as vezes que Jesus fala para cuidar, ou ele aponta como alvo do seu ministério, no caso de Mateus 11:5, os doentes e os pobres, e agora no caso de Mateus 15, os idosos. Por que eles tropeçam? Por quê? É uma boa pergunta para a gente refletir. E aí o verso 13, ele porém respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Bem, com essa metáfora da agricultura, ele vai falar contra uma crença aí dos fariseus de que eles estavam eleitos nesse sentido e não estavam, ou seja, se a planta não foi plantada por meu Pai, ela será arrancada. Mesmo que ela pareça ter sido plantada pelo Pai, mesmo que ela ache que tenha sido plantada pelo Pai, mesmo que os fariseus e escribas se considerassem eleitos pelo Pai, pertencentes ao povo sagrado, ao povo de Deus, herdeiros da promessa, mesmo que eles se considerassem isso, mas se de fato não foram plantados por Deus, seriam arrancados. E qual é a evidência de não terem sido plantados por Deus? É que no embate entre o valor às coisas, como lavar as mãos, e o cuidado dos idosos, eles preferem as coisas em detrimento dos idosos. E com isso eles revelam que são plantas que não foram plantadas pelo Pai de Jesus, como ele diz. E aí continua no verso 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ou seja, não apenas não são as plantas que o Pai
plantou, logo não vão produzir os frutos que Deus espera que produza quando ele planta, como também são ensinadores que não enxergam as coisas que são mais importantes. No embate entre lavar as mãos e cuidar dos idosos, eles não enxergavam o que era mais importante. Entre os rituais, entre o rito e a prática da vida com Deus, eles não entendiam o que era mais importante. O cego é aquele que valoriza as coisas em detrimento das pessoas. O cego é aquele que, entre lavar as mãos num ritual religioso e cuidar dos idosos, dos pais, eles escolhem o lavar as mãos como prioridade, como rito como prioridade, a religiosidade ritualística como prioridade. E com isso Jesus diz, pessoas assim são cegas. E o pior, que são cegas que se apresentam para guiar outros que também são cegos. E o resultado disso é que ambos cairão no barranco. Então Jesus aponta para a condição de ensinadores desqualificados que os fariseus e escribas são no texto. Continuando, verso 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Pedro, como sempre, porta-voz dos discípulos, líder do colégio apostólico, fala em nome de todos. Em Mateus isso vai acontecer praticamente todas as vezes em que o discípulo fala, o discípulo nomeado fala, é Pedro que fala. Como eu já disse em outra oportunidade, não é que Pedro tivesse uma característica de personalidade que não ficasse quieto, impulsivo, que falasse pelos cotovelos e que não aguentasse calado e que tomasse a frente. Não é isso, por favor, não é isso. Não há nenhum texto que diga isso, não há passagem da Escritura, não há nenhuma referência que descreva a característica de personalidade de Pedro dessa forma. Quando ele é chamado de Pedro, tu és Pedro, ou seja, tu és pedra. Simão, tu serás chamado pedra. Não está fazendo alusão à intrepidez, ao fato de não conseguir ficar calado, mas está falando da dureza. Pedra é coisa dura e não alude a alguém que não se controla no falar. Por favor, não construam uma característica de Pedro que não está nos textos evangélicos só porque ouviu alguém falar isso. Aqui Pedro toma a palavra, sempre toma a palavra em Mateus, é porque ele é o líder dos apóstolos e por isso o seu nome sempre aparece como primeiro nas listas, todas as listas o seu nome é primeiro, e na antiguidade assim se caracterizavam as listas, o mais importante para o menos importante. Por isso que Judas Iscariotes aparece no final de todas as listas e Pedro como primeiro de todas as listas, porque Pedro era líder e Judas Iscariotes era o traidor. Pois bem, continuando, Pedro então pergunta porque ele é a voz dos apóstolos, como está em Atos, quem vai pregar pela primeira vez, quem vai ser o grande, que vai abrir a porta do céu para o povo, quem vai ser o primeiro pregador, quem vai abrir a porta da pregação do reino, Pedro. Então, continuando, verso 16. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Ou seja, ele esperava que os discípulos tivessem uma compreensão maior do que a multidão. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois de lançado em lugares escuso? Ou seja, basicamente agora vai explicar o que ele disse à multidão no verso 11. O que não ficou claro, agora vai ficar claro aos discípulos. Que o que entra não contamina. Por que não contamina? Porque vai para o estômago, vai para o intestino e depois é jogado fora, não permanece no corpo, Ou seja, o que permanece, a partir de uma visão biológica, é os nutrientes que são necessários e aí ficam, Aquilo que não é necessário é expelido. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração como sede dos pensamentos, das emoções no mundo judaico. E é isso que contamina o homem, porque dali procedem, como diz o verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios. E aí ele vai
é fazer alusão aí aos mandamentos, ao decálogo, né? Que ele já mencionou lá, o honra teu pai e tua mãe, e agora vai continuar mencionando homicídios, adultério, prostituição é uma fornicação, né? Faz alusão, diferentemente de adultério, é uma alusão às relações sexuais pré-matrimonial, né? Nesse sentido. Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então você tem aqui o decálogo, né? A questão da relação sexual ilícita dividida entre adultério e fornicação, né? Dois momentos, a traição do cônjuge e o outro a relação antes do casamento. E depois ele continua furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, exatamente como está no decálogo. Isso tudo vem do coração. São estas coisas que contaminam o homem, né? Quando sai do coração, produzem tudo isso, né? Embora muitas dessas coisas a gente sabe que antes de se tornar prático, realizado, sai da boca e está no coração. É planejado, é pensado, é desejado, é falado e depois executado. Então, tudo começa no coração, quando se pensa, quando se planeja, quando se expõe e, por fim, se executa. E são essas coisas que contaminam o homem, como ele disse. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A resposta da pergunta dos fariseus e escribas é dada aos discípulos. Não diz Mateus que não se deva lavar as mãos, né? Provavelmente a comunidade mateana é uma comunidade judaico-cristã que guardava os rituais judaicos, né? Como está lá em Mateus 5:17 diante, Jesus não veio revogar a lei. A comunidade mateana guardava a lei, a comunidade mateana seguia os ritos de pureza dos judeus. É muito provável que todas essas questões da lei estavam preservadas na comunidade cristã mateana, da qual o Evangelho de Mateus é dirigido ou produzido. E por isso Jesus não censura, não diz, não é que não seja para lavar as mãos, né? Ou seja, ele não proíbe lavar as mãos, mas ele desvia o olhar para aquilo que é mais importante. O que sai da nossa boca é mais importante do que aquilo que a gente toca ou daquilo que entra pela boca. Então a gente precisa estar mais atento para uma vida cristã agradável a Deus, com aquilo que sai da nossa boca em relação a todas as outras coisas. O que sai da nossa boca é fruto do que está no nosso coração, e é lá na nossa mente, né, o coração como sede mental para o judeu dos sentimentos da época, que nós temos que cuidar para que a gente não cometa e não se torne impuro com aquilo que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca sempre atinge o outro. Se a gente observar a lista, né, a lista de vícios aqui mencionada, tudo tem relação com o outro, né? Ou quase tudo, pelo menos a gente pode enumerar aqui: homicídio, relação com o outro; adultério e prostituição, relação com o outro; furtos, relação com outros; falsos testemunhos, relação com o outro; blasfêmia, relação a Deus. Mas a maioria trata do relacionamento com o próximo, e é com isso que a gente tem que ter cuidado. Como está o nosso relacionamento com o próximo?